Então, a carta de Paulo, primeiro carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Nós vamos ler alguns versículos ali do 6 até o 10. Diz assim, a palavra do Senhor também está projetada aqui a partir do 6. Diz a palavra do Senhor assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E continua assim a palavra: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Somente até aí. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor uma bênção da parte dele. Senhor meu Deus, nós colocamos a nossa vida no teu altar mais uma vez. Assim como o Senhor nos visitou através dos louvores, ó Deus, nós te pedimos nesta noite que o Senhor tira o nosso orgulho, tira toda a resistência da nossa mente, do nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, ela possa fazer morada nas nossas vidas, que ela possa produzir aquilo que o Senhor, para aquilo que o Senhor a mandou. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados. Meus irmãos, o tema que nós trazemos na palavra de hoje é o tema do contentamento cristão, que é um tema que nós não vemos as igrejas cristãs pregarem, nós não vemos pastores fazerem pregações a respeito desse tema, mas é necessário, porque intensamente ele é repetido na Bíblia, na palavra, e principalmente no Novo Testamento. Mas também nós vamos mostrar aqui exemplos no Velho Testamento, mas principalmente no Novo Testamento vai ser ensinado a importância do contentamento cristão, ou de estar contente com o que se tem, com o que se recebe. E a palavra nos diz ali nos versículos que nós lemos inicialmente, que Paulo está falando com Timóteo que é grande ganho, e na nova versão internacional, né, da Bíblia, vai estar falando assim, que é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Piedade é o mesmo que amor ao próximo, né? E o contentamento é o nosso foco aqui da mensagem de hoje. Então, por que Paulo ele usa esses termos? Ele usa essas palavras desse jeito? Porque nós vemos que na continuação dos versículos, ele fala sobre a ganância do homem com relação ao dinheiro. Não é o nosso foco hoje da palavra, mas justamente pelo contrário, nosso foco é o contentamento. Mas naquela época existia aqueles cristãos que normalmente, como o mundo fazia, estavam preocupados em ajuntar para si riqueza, e riquezas materiais, e além da conta, para que só assim eles estariam, pensando que só assim eles estariam satisfeitos. E hoje em dia da mesma forma. Mas naquela época, a gente precisa entender que existia o mesmo tipo de excesso, o mesmo tipo de ganância,
porque Jesus ele contou, né, sobre a parábola daquele homem que era abastado e queria, né, que o seu celeiro estivesse cada vez mais cheio, para que eu pudesse descansar minha alma. Agora estarei satisfeito e vou descansar minha alma. E Jesus fala que ele era o quê? Que ele era louco, que ele estava preocupado excessivamente com a vida nessa terra aqui e esqueceu da alma. Então Jesus ele vai falar a respeito dessa ganância, e o contrário é o que Paulo estava ensinando para Timóteo, para a igreja ali, era que o contentamento, que enquanto eles estavam procurando fontes de ganho, fontes de lucro, para ganhar mais posse, mais dinheiro, Paulo estava falando o seguinte: a piedade com o contentamento é uma grande fonte de ganho, ou uma grande fonte de lucro. Então ele está falando justamente o contrário, que eles estavam querendo as fontes de lucro para acumular para essa vida. Mas Paulo está falando que você quer prosperar, saiba que grande fonte de ganho é a piedade com contentamento, ou seja, o amor ao próximo. E o contentamento é o quê? É o que nós vamos ver agora, né? O contentamento é estar contente com aquilo que você tem, com aquilo que você tem. Em Hebreus 13, 18, que o autor ali fala também: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E o mundo, ele nos bombardeia com uma mensagem contrária. E é por isso que nós temos que ouvir essa palavra e buscar mais sobre o contentamento cristão, porque o mundo nos bombardeia com mensagens, filmes, com palestras que falam justamente o contrário. Que você não pode estar contente com o que você tem. Você não pode estar satisfeito com o que você tem, porque você vai estar acomodado, você vai se acomodar. Mas a palavra, em todo o tempo, ela vai falar para nós termos um espírito de equilíbrio. É preciso a gente ter equilíbrio. A gente sabe que a gente tem que querer o melhor. A gente sabe que a gente tem que melhorar. A gente sabe que a gente tem que querer prosperar. Mas em tudo a palavra nos ensina a termos equilíbrio. Então, o mundo, com as suas mídias, ele nos ensina que não possa estar satisfeito. Aí a pessoa começa a ficar insatisfeita com o que ela tem, indiferente ao que Deus já tem dado a ela, e aí ela começa a ficar insatisfeita, porque ela ouve falar que se eu ficar insatisfeita, eu vou alcançar coisa boa, eu vou alcançar coisa maior, eu vou alcançar coisas maiores do que eu tenho hoje. E a palavra do Senhor, né? O que Jesus ensinou está indo totalmente ao contrário dessa palavra, ao contrário dessa premissa do mundo. Está dizendo que se nós estivermos contentes com aquilo que nós temos, isso vai gerar para nós uma grande fonte de ganho. Isso fará para nós uma grande prosperidade. Quando nós vemos na palavra do Senhor sobre o descontentamento, lá no Velho Testamento nós lembramos do povo de Israel, no Egito. Qual que foi o grande pecado do povo de Israel quando eles estavam no deserto, a caminho da terra prometida, que fez aquele povo ficar durante 40 anos, um caminho que poderia ser feito em muito menos, né? Um ano. Poderia ser feito o caminho ali até menos, alguns historiadores falam. Mas eles ficaram 40 anos rodeando aquele deserto ali. Sabe por quê? O grande pecado deles, além da murmuração que eles tiveram,
né? Foi o descontentamento, porque aquilo que Deus dava para eles, eles nunca estavam satisfeitos. Porque Deus deixou faltar água? Não deixou faltar água. Quando precisou da água, eles reclamavam que a água estava pouca, que a água estava ruim. Aí Deus fez a água brotar de onde não podia, de onde não tinha como, fez um milagre, e assim a água ainda estava ruim para eles. Quando eles tiveram fome, Deus providenciou o maná, e eles não ficaram satisfeitos com o maná. Quando eles tiveram fome de carne, Deus providenciou a carne que eles estavam precisando no meio do deserto. Deus providenciou a sombra no meio do sol do deserto. E não houve um momento sequer em que aquele povo não parou de reclamar. Então, a gente tem que olhar para esse exemplo e olhar para a nossa vida. Paulo está falando para ele ensinar isso para os irmãos, para os cristãos, que eram para eles estarem satisfeitos com o que eles têm. Porque o povo de Israel ficou 40 anos rodeando ali, e às vezes a nossa vida também nós estamos rodeando ali um tempo, não prosperando, justamente porque nós não atentamos para isso. E agora cabe a nós olhar e perguntar para nós mesmos: será, Senhor, que eu estou incorrendo nesse pecado do descontentamento que o Senhor tem me dado, mas eu estou descontente? E aí, será que eu estou rodeando o deserto igual o povo de Israel por causa disso? Porque o mundo, ele nos ensina isso em todo momento, nos bombardeia com esse ensino de nós nunca estarmos satisfeitos. E aí nós vemos da criança ao adulto. Hoje, com certeza, se eu perguntar aqui no local de trabalho seu, quem está satisfeito? Não tem ninguém satisfeito. Quem está satisfeito lá na sua escola? Quem estuda lá na faculdade? Quem está satisfeito? Então, a palavra está nos ensinando justamente o contrário. Que nós precisamos contentar com o que temos e sermos gratos ao Senhor. Jesus, ele falou isso com aqueles que foram procurar ele, né? As pessoas iam a ele para perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer, né, com relação à minha vida eterna, com relação à vida eterna? E certa, né, como aquele jovem rico que foi perguntar isso ao Senhor, e ele falou com ele: guarda os mandamentos. E o jovem falou que já guardava os mandamentos. E quando Jesus falou com ele que ainda, se ele quisesse, né, ele poderia desfazer de todos os bens, e ele voltou triste por causa disso. E outra vez ainda, os soldados chegaram até Jesus e perguntaram: nós, Senhor, o que nós temos que fazer, né, para nos aperfeiçoarmos para a vida eterna? Jesus falou assim: não aceitem suborno, pelo contrário, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então Jesus, ele estava ensinando sobre isso, sobre o contentamento. Nós devemos ser gratos ao Senhor. Então, a gratidão, ela é gerada justamente no contentamento. Se você tiver contentamento, você vai ter gratidão. As pessoas falam muito de gratidão hoje também, aí em palestras, a gente vai ouvir psicólogos, filósofos falando sobre gratidão. Nós temos que ser gratos, e realmente nós temos que ser gratos. Mas o cristão, ele tem uma fonte de gratidão, que é o contentamento. Se nós estivermos contentes, nós estaremos gratos ao Senhor. Então, Paulo, ele estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses, que é a carta que mais fala de alegria. E ele diz aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Então,
Paulo é um exemplo para nós de contentamento. E ele diz lá no capítulo 4, versículo 11, a partir do 11 de Filipenses, ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele está claramente nos ensinando isso. Ele passou por necessidades, né? Ele passou por falta de recurso, de dinheiro para comprar alimento. Ele passou por momentos que ele tinha tudo, ele tinha abundância. Ele passou por momentos que ele estava preso. E preso ainda por causa do Evangelho. E nós, meus irmãos, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, né? A passarmos pela necessidade, há momentos em que nós estamos tendo de tudo, há momentos em que a gente passa por uma dificuldade na saúde, mas Paulo está dizendo assim: em tudo isso eu aprendi a me contentar, a estar contente, a ser grato. Então essa alegria, esse contentamento, meus irmãos, o contentamento cristão é o que Paulo está ensinando ali na carta aos Filipenses. É estar contente com aquilo que o Senhor tem te proporcionado, com aquilo que Ele tem te dado. Porque se nós formos olhar, né, quando nós estamos contentes com aquilo que nós já recebemos, significa que nós estamos tendo confiança no Senhor. Significa que nós estamos tendo fé que o Senhor está nos dando o melhor. Ele está nos dando o melhor. O grande pecado de Israel, então, lá no deserto foi: não teve fé, porque estava sempre descontente, porque não confiou no Senhor, sabendo que Ele estava dando o melhor, que lá na frente Ele ia dar o melhor para eles, que tudo que Deus estava fazendo estava no controle dele. Então, se nós estivermos contentes, nós vamos fazer diferente. O contrário do que Israel fez. Nós vamos mostrar para o Senhor que nós confiamos nele, que a nossa fé está nele, que a gente tem fé que Ele está nos dando, nos proporcionando o melhor. E às vezes a pessoa você está no seu trabalho, você tem o seu trabalho, você está empregado, todo mundo lá ao seu redor, não tem um que está satisfeito, todo mundo está descontente, está insatisfeito com alguma coisa, mas você está glorificando a Deus. Você está agradecendo o Senhor, graças a Deus porque eu tenho esse emprego, graças a Deus pelo meu salário, graças a Deus porque eu tenho esse emprego e passo dificuldade aqui, mas graças a Deus. Então, ser contente é ser grato ao Senhor. Se o contentamento é uma grande fonte de ganho, né, nós vamos ver lá na tradução, o mesmo versículo na tradução NVI, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, o descontentamento ou a insatisfação, ao contrário do que o mundo nos fala, a insatisfação vai gerar uma grande fonte de pobreza, uma grande fonte de prejuízo. Se o contentamento é uma grande fonte de lucro, o descontentamento é uma fonte de prejuízo. E aí você vai ter a tendência de gerar o descontentamento. Mas você lembra das palavras de Paulo: em tudo isso eu sei estar contente. Eu sei agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque é o Senhor que me deu esse casamento. Agradeço, Senhor, porque
o Senhor que me deu esses filhos. Sou grato, Senhor, porque o Senhor que me deu essa condição. Até se eu estou desempregado, como Paulo ali, ele passou por momentos assim, e todos nós passamos por isso, por esses momentos que falta recurso financeiro. Até nesse momento, Senhor, eu sou grato por isso, porque o Senhor não vai deixar faltar. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor não deixou faltar. E isso, meus irmãos, é o que Paulo falou. Por isso ele pôde dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele estava contente com aquilo que Deus tinha proporcionado para ele. E se nós fizermos assim, meus irmãos, nós vamos alcançar uma prosperidade, que é essa prosperidade que a Bíblia fala ali. É essa prosperidade que o versículo 6 está falando ali, que é grande fonte de lucro, o contentamento com a piedade. E se nós começarmos a desfrutar desse contentamento, nós vamos ver a nossa vida prosperar. Nós vamos ver a nossa vida cheia de gratidão ao Senhor. Nós vamos ter alegria em tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Louvado seja o nome do Senhor.